TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Boa noite, mais um programa, né, comigo e agora com o Edivaldo, o programa com o nome Diálogos, né? Hoje o convidado é Plínio Bortolotti, né, do jornal O Povo. Plínio, seja bem-vindo, né? Uma satisfação enorme tê-lo aqui presente. Eu agradeço o convite, viu? É sempre bom a gente poder conversar e divulgar o que a gente pensa e também ouvir questões que são diferentes daquilo que a gente pensa, porque um diálogo tem que ser dessa maneira. Exatamente, o Plínio é jornalista do grupo de comunicação O Povo. E Edivaldo, você, mais uma vez aqui conosco, agora no programa, junto comigo, fazendo um programa. É contigo a palavra. Bem, primeiro cumprimentar Plínio, que foi meu amigo de redação, tivemos juntos no jornal já durante algum tempo, e tem uma experiência enorme aí de jornalismo investigativo, inclusive na associação e nos grupos de investigação de jornalismo investigativo, mas o nosso tema hoje é outro, né, Plínio? Nosso tema hoje é uma discussão que aflorou nessa semana, que é uma discussão para mim, entre mercado e política, né? Essa relação de como é que isso se dá, como é que a mídia está tratando essa questão, às vezes fazendo uma afronta, às vezes querendo entrar uma coisa na outra, e a gente não sabe bem. Você escreveu um artigo essa semana, onde você coloca muito bem, e eu queria que você começasse explanando aquilo que você colocou no teu artigo, inicialmente. Pois é, tinha uma coisa que me incomodava muito nos meios de comunicação de modo geral, é que quando o Lula começou a criticar a taxa de juros altos no Brasil, o que os jornais, de modo geral, não todos, obviamente, e as televisões, principalmente nesses programas de debate ou de comentários na televisão, como é o caso da Globo News, por exemplo, que era a que eu mais assistia, ficava se discutindo o bastidor. Por que o Lula falou desse jeito? Por que o Lula falou daquele jeito? O Lula não gosta do Roberto Campos Neto porque o Roberto Campos Neto era bolsonarista, até ontem estava no grupo de ministros do Bolsonaro. O Lula está atacando demais o Campos Neto, não devia. E ninguém discutia o cerne da questão e ninguém informava a população, ou pelo menos muito, muito pouca gente informava, qual era o centro do debate. Por quê? Essa é uma pergunta essencial para qualquer jornalista. Por quê? Por que é que o Lula fazia críticas à alta taxa de juros? O que ele queria dizer com aquilo? Por que ele acha ruim a taxa de juros? Porque quando você fala taxa Selic, taxa de juros, taxa básica de juros, é uma questão muito distante das pessoas, você tem que explicar. Mesmo uma televisão, digamos, elitista, como é a Globo News, né, que você tem que pagar uma assinatura para assistir, não é todo mundo que é versado nessas questões, não. As pessoas têm problemas no dia a dia para resolver, tem que levantar às 6 horas da manhã para levar filho na escola, depois tem que trabalhar às 6, 7 horas, pegar filho de volta, levar não sei para onde. Enfim, as pessoas ou às vezes não têm interesse, ou às vezes têm outros interesses. Então, o jornalismo precisa cumprir esse papel de explicar o que é que está acontecendo para que a pessoa possa se situar. Eu vou me situar nessa discussão porque eu gosto mais do Lula e gosto menos do Roberto Campos Neto, né? Então eu escrevi um artigo dizendo o seguinte, que a questão central era o seguinte, porque tinha que ser explicitado e a partir disso surgiu um debate. E era coisa simples, era você pegar dois economistas com visões diferentes, um que tem a visão do Campos Neto, outro economista com a visão do Lula, né, como é o caso do André Lara Rezende, e fazer um debate entre eles, né? Não ficar naquela estica e puxa. Então, a pergunta que eu fiz... Agora, vamos combinar. Depois que o André Lara Rezende escreveu um artigo no Valor Econômico, criticando com bastante propriedade a taxa de juros, parece que se destampou um caldeirão e aí a imprensa começou a cobrir com mais efetividade e com mais propriedade essa questão, né?
Então, eu perguntava nesse artigo, o que nós temos que responder, explicar para o público como jornalistas, é porque a taxa Selic é alta no Brasil. Né? Ou a gente explicar, ou chamar alguém que sabe explicar, porque o jornalista também não sabe tudo e nem é obrigado a saber tudo, apesar de ter que ter uma visão mais geral do assunto. Juros a 13,75% é uma política eficaz contra a inflação? O André Lara Rezenda disse que sim. Aliás, o Roberto Campos Neto disse que sim. O André Lara Rezenda tem dúvida, disse que não. Juro elevado prejudica o crescimento do país? Qual o outro modo de você manter a inflação baixa sem lançar mão de juros excessivos? Qual o percentual de inflação aceitável? Então, tudo isso que eu acho que deveria estar sendo debatido ficava sufocado por causa dessa briguinha entre Campos Neto e Lula. Plínio, queria aqui primeiro agradecer a todos que estão pela TVT, pela Democracia Participativa, pelo site também do Barão de Tararé e outros mais estão por aqui, a Jurema, o Belato Camussa também está por aqui, a revista Sarau, agradecer a presença, e curta, compartilhe, inscreva-se aqui na TVHBR. Prinho, esse ponto dos juros é muito importante, né, porque a gente sabe que os juros altos afetam principalmente os brasileiros que ganham de 1 a 2 salários mínimos, que gira em torno de mais ou menos, né, 99 milhões daqueles que têm, que ganham até esse valor, né? Cadê onde é que eu anotei aqui minha testa? Né? 67,19%, ou cerca de 97 milhões, 575 milhões dos ocupados no Brasil, segundo o IBGE, ganha de 1 a 2 salários mínimos. Né? Ou seja, quem ganha e quem perde com essa alta e subida da inflação? Será que nós temos margem para aumentar a taxa da inflação anual, como quer o governo Lula, de 3,25 para 3,5, 3,75, para ter margem para baixar os juros? Ou será um arroxo, ou quer dizer, um arroxo não, o Lara Rezende diz que é um arroxo, está desse jeito, já passa 8 pontos da inflação, não dá para ficar com a margem de juros desse jeito, que somente ganha os grandes bancos, que, salvo engano, ganhou mais de juros ano passado, quase um trilhão, né? Foi 900 e poucos bilhões de reais. Então, eu pergunto assim, como regular para mais ou para menos, de modo que o salário volte a ter poder de compra e os banqueiros não ganhem tanto com essa taxa de juros tão alta? Não, o banqueiro vai ganhar sempre, né? Porque você veja só, a dívida, o Brasil não tem mais dívida externa, né? Acabou. Uhum. Um dos governos Lula acabou. Então, ele tem dívida interna e em moeda nacional, né? E o dinheiro faz caixa com aqueles títulos do governo, né? Que todo mundo conhece, letras do Tesouro Nacional, tem um monte de nomezinho lá, e aquilo está praticamente tudo na mão dos bancos, né? De vez em quando você vê, aplica no Tesouro Nacional, que é um bom negócio, e incentivam os pequenos aplicadores a investir ali, que de fato é um bom negócio. Agora, quem tem a quase totalidade daquela dívida na mão são os bancos. E aquela dívida é uma dívida que é impossível ele não ser recebida, porque a não ser que o país quebre, se acabe. Né? Senão o governo honra, porque é o governo que honra essas letras, né? Que distribui no mercado para arrecadar dinheiro quando precisa. E essa dívida, né, ela está em torno de 70% do PIB, que é mais ou menos o que está também em país do OCDE, que o André Lara Rezende não considera nada fora dos eixos. Né? E o ano passado o Brasil teve 1,2, se não me engano, de superávit primário. Então, digamos assim, está com as contas mais ou menos arrumadas. Agora, você disse, né, e esse é o argumento que muitas pessoas usam, que a taxa de juros Selic alta, ela ajuda a conter a inflação. Né? O André Lara Rezenda discorda. Ele acha que você pode abaixar o juro sem que a inflação suba a um patamar que seja prejudicial. E principalmente que a nossa inflação não é de demanda, né? A gente não tem corrida de compra. Pois é, então a discussão que ele faz é justamente essa, né? Que você vai abaixar a taxa de juros, né? E não vai provocar um aumento de inflação que seja significativo, que vá desestruturar a economia do país. Né? Mas... Agora, outra coisa... Pois não. Não, o que me parece, assim, a gente
discutindo taxa de juro e tudo, vou voltar àquele ponto, sabe, Plínio? Nós estamos falando de gente que acorda às 6 horas, 5 horas da manhã, e vai trabalhar, e sai, e volta, e tem uma conta para pagar no final do mês, sabe? E, de repente, eu vi de janeiro para cá, ou melhor, de dezembro para cá, uma discussão que parece que ia contrapor a política do atual governo Lula com o mercado. E essa discussão, mercado versus desenvolvimento econômico, versus combate à fome, combate à desigualdade social, foi colocado quase que como uma questão contraditória. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Volta a uma velha discussão de que é primeiro preciso estabilizar, crescer e depois distribuir, né? E essa me parece uma luta que o governo agora pretende travar. Algumas pessoas criticando o Lula pela questão dele ter enfrentado o presidente do Banco Central nessa discussão, mas me parece que isso aí é muito mais uma questão política. Eu queria ouvir tua opinião, porque assim, quando ele se coloca dessa forma, ele se coloca de uma forma que eu vou enfrentar essa discussão. Essa discussão precisa ser enfrentada. Nós temos um país que está acabado, que pegou um orçamento completamente esdrúxulo, que tem uma questão econômica a enfrentar que é louca. Uma meta de inflação. Sempre acha que dividir o bolo, né? Não muda, né? E uma meta de inflação, hoje mesmo eu estava ouvindo a CBN pela manhã, e os próprios fundos de investimento dizendo que a nossa meta de inflação é uma coisa que não existe, que não se chega a ela, né? Contraponto, inclusive, ao que diz o Campos Neto, né? Que isso precisa ser revisto. E, assim, essa discussão me parece uma discussão política entre mercado e política, né? E aí eu queria ver. Primeiro eu queria cumprimentar o Valmir Ribeiro, que acabou de entrar aí cumprimentando a gente. Ele foi meu companheiro no Sindicato dos Bancários, que eu já fui de sindicato. Aí o Valmir Ribeiro assistindo a gente. Um abraço, Valmir. Mas veja só, é uma discussão política e econômica. Né? Aliás, economia é política, né? Tanto é que esse debate entre o Roberto Campos Neto e agora o André Lara Rezende é um debate político, econômico / político, de visão de mundo, inclusive. Agora, você veja só, o juro alto, é óbvio que qualquer prejuízo que tenha na sociedade, qualquer problema que tenha na sociedade, ele atinge principalmente os segmentos mais pobres, que são mais desprotegidos. Inclusive, a inflação alta atinge com mais violência as pessoas mais pobres. Agora, os juros altos, eles prejudicam praticamente toda a sociedade, à exclusão dos rentistas. Porque você veja só, hoje você não tem mais empresários de coragem como o Antônio Hermílio e nem o Zé Alencar, que criticavam os juros altos. Né? Eles criticavam. O Zé Alencar, vice-presidente do Lula, ele ia para cima do Banco Central criticando os juros altos. Por quê? Porque ele era um industrial. Né? Agora, o que você vê com os industriais que temos hoje é o Abílio Diniz com medo da reforma tributária, porque ele disse que podia ser uma reforma tributária Robin Hood, para tirar dos ricos para dar para os pobres, que vai nessa linha aí que você acabou de dizer. Né? Quer dizer, é empresariado covarde, né? Que tem medo talvez de defender os próprios interesses, né? Capitulando aos rentistas. Ou talvez esses empresários sejam também grandes rentistas, né? Então, deixando de investir em atividades produtivas para investir no mercado financeiro, né? Mas os juros altos prejudica muito a indústria, prejudica a cadeia econômica toda, porque você comprime demais o consumo, né? Isso estava nos primeiros discursos do Lula. Ele disse que dessa vez não era hora mais de atacar a renda, era a vez de atacar a riqueza, que era preciso que a riqueza
compensasse uma perda. Pois é, Compensasse um crescimento. Eu só não vejo assim você baixar juros como um ataque, assim, entre aspas, não, à riqueza. Ataque aqui a palavra vou você, colocar entre aspas, tá certo? Você vai com juros mais baixos, os rentistas vão ganhar menos, é óbvio. Né? Porque os títulos do Tesouro Nacional vão pagar menos, que são todos baseados nesses juros. Agora, e esse juro real no Brasil hoje, se você descontar a inflação de 13,75, o juro real vai ser de 8%, que não existe uma taxa parecida no mundo, nem em país desenvolvido. O Plínio deu uma pequena travada aí. Volto a agradecer a todos vocês. Estamos tratando do tema hoje, reformas, desigualdades, juros altos. Plínio, você voltou aí? Não, ele deu uma travada, então a gente está por aqui conversando por enquanto. Opa, Plínio. Pronto, agora voltou. Voltou, continua. Nenhum país... Não, nenhum país do mundo, seja país mais desenvolvido, que se chama mais desenvolvido, ou menos desenvolvido, tem uma taxa real de juros tão alta quanto a do Brasil. Parece que o que tem mais próximo é o México, do México é 5%. Né? Praticamente a metade do que é no Brasil. Então, tem alguma coisa... Um dos artigos do André Lara Rezende, por exemplo, ele lista lá uma série de países que aumentaram a taxa de juros no pós-pandemia e cresceram menos do que aqueles que não aumentaram. Né? Então, o que o André Lara Rezende está dizendo? Que essa relação não é mais tão forte. Né? Ele diz, inclusive, que a inflação, etc., a inflação, ela depende até mais da confiança que se tem no governo do que de qualquer outra questão, né? Ou da estabilidade econômica do que qualquer outra questão. Porque o Brasil, apesar de ter com esses problemas que o Edivaldo levantou, ele tem uma estabilidade econômica, né? Eu vejo a questão o Brasil não é sem falar mal dos nossos amigos argentinos, mas o Brasil não é uma Argentina, né? A Argentina está com uma inflação lá de 1.000% ao ano. Mas, Plínio, eu vejo como toda uma questão de mercado, sabe? A gente voltando à crise das bolhas dos Estados Unidos, das casas, né, imobiliárias lá, você vê como eles tentam sempre salvar o Ad29, salvar quem? Salvar os bancos em detrimento da classe que comprou as casas, né? Em detrimento dos pobres, né? O Brasil fez um pouco diferente naquela época, né? Liberou o dinheiro para que a população pudesse consumir e assim não morrer de fome, digamos. Então o Brasil conseguiu passar na marolinha da crise, né? Então, quer dizer, o negócio que eu vejo mesmo é, como o Edivaldo estava dizendo, como comover essa classe rica, esses empresários, não é aqueles empreendedores que se dizem, né, motorista de Uber, que se dizem empreendedores, né, mas a classe rica mesmo, os ricos, como o dono dos Pão de Açúcar, você falou, Emílio de Moraes e outros, que não dá mais para a gente conviver com a desigualdade social tão grande que temos no Brasil, né? Você vê aqui irmãos de sangue, né, digamos assim, seu no sinal, pedindo esmola, não tem onde comer, não tem onde dormir, né, não tem trabalho, né, ou muitos outros têm, mas ganham 2 salários mínimos que não dá para nada, como sem revolução, mas sem também ter como fazer a revolução na internet, que é o que eu sonho, porque nem todo mundo tem acesso, e quem tem preguiça de assistir bons debates, livros já não se leem mais, né, que é outra dificuldade que a gente está tendo com essa parte da internet. Então, como fazer a gente conseguir, já que os sindicatos também não têm mais tanta força, voltar a unir, para que a gente possa dizer, chega, não dá mais, a galera está passando fome, né? A galera, né, precisa de um bom salário para viver, essas inflações só vocês estão ganhando, quem ganha um certo valor, né, passa a investir e ganhar brincando, né? Você vê como a Dilma desonerou naquela época para as empresas produzidas, eles fizeram foi investir na bolsa e foi mais dinheiro para essa galera toda. Então, quer dizer, como mexer nesse fato social para a galera ter consciência de dizer, olha, os juros desse preço não dá, você está ganhando muito, vamos taxar as grandes fortunas, que a questão é política mesmo, a questão é luta de classes. Pelo menos eu vejo assim, você vê dessa forma também, para que a gente possa realmente dividir o bolo que só tem crescido, principalmente desde o que eu considero o golpe de 2016? Não, você veja só, de fato, na crise de 2008, o Estado salvou os bancos, né? E chega um momento que tem que salvar os bancos, senão o país afunda, né?
Agora, é verdade que aí que é a parte, digamos assim, criminosa da história, é que os pequenos proprietários de residências, tal, ninguém os socorreu, né? O que aconteceu foi isso. Né? Quer dizer, deveria haver uma contrapartida também para socorrer essas pessoas. Você pega o exemplo das Americanas agora, o que aconteceu? O que aconteceu com as Americanas? Aconteceu o seguinte, as ações viraram pó, né? Quem é muito rico perdeu também, mas não vai dar problema nenhum na vida dele. Talvez, muito possivelmente, alguns devem ter recebido alguns sinais para vender as ações antes da queda, e 1.300.000 de pequenos poupadores, de pequenos investidores, ficaram no prejuízo e vão continuar no prejuízo. Né? Eu acho até que deveria ter um processo, como às vezes se faz nos Estados Unidos, desses pequenos investidores, contra a Comissão de Valores Mobiliários ou contra as próprias americanas para ressarci-los do prejuízo. Né? Porque a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, ela tem obrigação de fiscalizar esse tipo de coisa. E se você vê a lei lá que cria a CVM, diz que principalmente para os pequenos investidores. Então, quem vai dar? O Lehman, os três deuses do Olimpo, semideuses do Olimpo capitalista, lá, o Lehman, o Sicupira e outro que eu não lembro o nome, eles estão querendo emprestar 2 bilhões para um rombo de 40 bilhões emprestável. E hoje parece que ia ter uma reunião, amanhã parece, amanhã, quinta-feira, dia 16, parece que ia haver uma reunião para ver como é que saía do buraco. Mas quem vai levar o grande prejuízo são os pequenos investidores. Isso é assim que acontece, né? Essa é a paisagem que a gente tem. Agora, se esperar comover os super ricos para que eles entendam essa situação, eu sugiro que você pegue sua rede, arme no estúdio. Segundo minuto, eu quero dizer assim, não tem como, né? Quer dizer, então temos que ter luta na rua e sindicato forte, né? Agora tem uma coisa que é interessante, Júlio, desculpa interromper você, mas é o seguinte, nessa reunião que teve em Davos agora, 250 super ricos fizeram uma carta, entregou ao organizador daquela conferência, exigindo que lhes fossem cobrados mais impostos. 250 bilionários. Agora, por que eles fazem isso? Porque eles sabem o seguinte, né? Essa nave espacial para tirar os bilionários daqui, se a Terra afundar, é só em filme. Não é? Então, a situação está chegando a um ponto, de fato, de explosão na questão de miséria, na questão ambiental, na questão do aquecimento do planeta. E isso está chegando numa situação que, pelo menos uma pequena parte desse setor super rico, bilionário, está percebendo que, enfim, não vai ter salvação para ninguém. Guerra no mundo todo, né? Porque tem uns dados também da guerra, quando eles estão em muito oferta e procura muito alto de emprego, eles fazem a guerra para diminuir o tanto do aparato de trabalhadores, né? E no caso, acontecendo guerras agora também, aconteceu a Covid, né? Não sei se você viu esses dados, mas tinha dados que quando a Segunda Guerra Mundial aconteceu, a questão do desemprego estava tão alto como a gente teve antes da pandemia. Mas, Edivaldo, contigo a palavra aí, agradecer aqui a Jurema, depois vou fazer a pergunta dela. Pode fazer. Estou vendo aqui a pergunta. Ela está dizendo assim, Luiz, a essa hora, o único entretenimento é a novela da Globo. E com um assunto árido, fica difícil. E quem vai entender... Estou ruim da vista. Dentro das lojas americanas abertas. Quem vai entender que está falindo vendo as lojas americanas abertas vendendo, né? É assim, Plínio, tem um último elemento que é assim, uma das discussões da campanha eleitoral foi a questão da reforma tributária. É uma reforma que parece que, assim, é unanimidade, mas unanimidade que tem que fazer. Como fazer, aí é uma outra história. Todo mundo acredita que a reforma tributária é necessária, o país tem uma legislação tributária, um Código Tributário Nacional completamente perdido, cheio de buracos, como já era o Código Penal, né? E como era o Código de Processo Civil também, que teve que mudar. Mas essa questão da reforma tributária,
ela precisa ser enfrentada do ponto de vista do terceiro elemento que a gente está colocando aqui: reforma, juros e desigualdade social, né? Não adianta enfrentar essa discussão de reforma tributária sem discutir que a desigualdade, e essa discussão vem da década de 80 e 90, se eu não me engano, desigualdade como superação da pobreza. Aliás, é necessário superar a desigualdade para poder ter um elemento de desenvolvimento. Quais são os elementos fundamentais hoje, na tua opinião, que a gente precisa ter para começar a discutir elementos de consenso dessa reforma tributária que precisa ser enfrentada? Não foi enfrentada durante os 2 primeiros governos do Lula, né? Até porque eu também acredito que não há consenso. Há um consenso de que tem que haver, mas não tem um consenso do que é essa reforma tributária, né? É pegar e taxar grandes fortunas, construir uma unificação tributária, que eu acho que todos os tributaristas dizem que não é uma questão do número de impostos que faz a desigualdade, né? É uma questão de tributação mesmo diferenciada que o pequeno acaba pagando, né? É o contribuinte final que acaba tendo que arcar com a carga tributária. E então eu queria saber para você assim, você acha que isso dá para enfrentar nesse primeiro ano de governo? É uma questão que a gente pode, politicamente hoje, enfrentar? O governo Lula tem condições de enfrentar essa discussão? Você veja só, eu escrevi recentemente um artigo dizendo que a unanimidade em torno da reforma tributária é apenas aparente, justamente por causa dessas questões que você está dizendo aí. Todo mundo é a favor da reforma tributária, mas cada um tem a sua reforma, tem uma reforma tributária para chamar de sua, né? O Antônio Hermílio, por exemplo, o Abílio Diniz, por exemplo, eu acabei de citar aqui, ele teve uma reforma tributária dessa que é necessária fazer, que é uma reforma tributária Robin Hood. Você tem que tirar dos ricos para dar para os pobres, né? Mas a gente já observa que vai ter oposição a isso. Eu acho que o único consenso que tem em torno da reforma tributária é aquela questão da simplificação da cobrança dos tributos. Tirando isso, né, cada um por si, sei lá quem é a favor de todos, viu? Mas o que precisa ser feito nessa reforma tributária, e nisso há um certo consenso, talvez não entre os grandes pagadores de impostos, é que essa reforma, isso eu acho até que há um certo consenso, ela tem que incidir menos sobre consumo e serviço, porque é onde pega as pessoas mais pobres, né? Por exemplo, uma pessoa que ganha o salário mínimo gasta praticamente tudo que ganha com alimentação, né? Com produtos básicos. Então, ela está pagando uma carga grande de imposto. Quem ganha 100 mil reais por mês gasta uma parte ínfima com esse tipo de coisa, né? Proporcionalmente bem menor. Então, está pagando menos imposto. Então, você tem que reduzir a cobrança dos impostos em produtos em consumo, né? Serviços e produtos, principalmente a cesta básica, e aumentar a tributação da renda. E também criar mais taxas, né? Criar mais níveis de renda. Você vê que hoje, se você pegar, sem falar do imposto de modo geral, que é injusto, né? Quem é pobre paga muito mais imposto do que quem é rico e quem é da classe média, de modo geral, né? Imposto sobre o consumo, produtos, etc. Se você pegar especificamente o imposto de renda, é outra fonte de injustiça. Hoje, quem ganha um salário mínimo e meio, que dá R$1.500, R$1.600, paga imposto de renda, né? Com certeza, proporcionalmente, eu pago mais imposto de renda do que o Abílio Diniz, que tem medo da reforma tributária. Porque eu pago 27,5% na fonte IPT Saudações, né? Eu devo pagar, no total, talvez uns 20% de imposto, e o Antônio Hermílio talvez pague 15%. Desculpe, de novo, o Abílio Diniz talvez pague uns 15%. Então, a cobrança de impostos no Brasil, de modo geral, é injusta, e a cobrança de imposto de renda também é injusta,
porque o imposto de renda ela prejudica demais a classe média. E a classe média perdeu dinheiro, né, nesses últimos períodos. É outra preocupação também que acho que tem que estar, que o governo Lula tem que ter ao governar. Porque a classe média é um setor que, né, é aquela história, né? Às vezes ela pende para um lado, às vezes ela pende para o outro, né? E, de fato, foi um setor que ficou um pouco esquecido mesmo, e isso, do ponto de vista político, talvez seja um pouco... Não sei se a palavra é esta, mas talvez seja perigoso, né? Mas essa é a minha pergunta. Você acha que o governo Lula vai ter condições de enfrentar essa discussão inicialmente? Porque remédio ruim do se imposto de renda, né? Aliás, do imposto, né? de algumas da questões da tributária. reforma. Vai ao encontro da pergunta do Valmic aqui, ó. Plínio, qual as chances, né, da reforma tributária passar com a composição atual do Congresso? Pois é, e é difícil, né? Bom, o Lula, gente. Antes, eu devo fazer um parênteses para dar uma informação aqui que talvez interesse a algumas pessoas que estejam vendo a gente. Tem uma cartilha muito legal que foi feita pelo DIESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, e pelo UNAFISCO, que é o Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Receita Federal, que chama 10, se não me engano, 10 pontos. 10 pontos para uma tributação mais justa. Se a pessoa botar isso, 10 pontos para uma tributação mais justa, botar o UNAFISCO e DIESE na frente, no motor de busca e no Google, ele chega nessa cartilinha, lá tem uma explicação muito legal dessa questão que a gente está discutindo aqui sobre a cobrança de impostos no Brasil. Uma das coisas que eles mostram lá que é absurda, quem tem um carro aí para trabalhar, para transportar, para levar filho na escola, ou para fazer um servicinho aqui e acolá, paga o IPVA, né? Paga imposto sobre veículos automotores, é o IPVA, né? Que é isso, né? Imposto sobre veículos automotores. Agora, quem tem um helicóptero não paga, que também é um veículo automotor. Quem tem um aviãozinho, um jatinho, não paga, que também é um veículo automotor. Imposto sobre herança no Brasil, por exemplo, e varia de estado para estado, mas não passa de 5%. Eu estou falando quando a herança é grande, não estou falando a pessoa que deixa uma casinha para os filhos, tá, etc. Né? No Brasil, o máximo que se cobra é 3%, 4%, 5%. Se você vai por aí, é 20%, 30%, 40%, 50%. Tanto por isso é que nos Estados Unidos tem tantas fundações. Ah, o Bill Gates criou uma fundação porque ele é bonzinho. Não, porque ele passa o dinheiro para a fundação, controla a fundação e não paga imposto. É ruim? Não. Mas não é pura benemerência, não. Né? Se ele ficasse com aquele dinheiro e a família herdasse, metade iria para pagamento de imposto, ou sei lá quanto cobram nos Estados Unidos, mas com certeza é bem mais do que 5%. Eu sei que nesse trabalho que eu fiz, que eu apresentei até na Cuba, em 2018, lá, que falava sobre a crise mundial, tinha um americano lá, empresário, não estou sabendo se foi o dono da Amazon, outro lá, que disse que quando ele pagava 40% de imposto, os Estados Unidos criavam não sei quantos milhões de emprego. Agora ele estava pagando 17%, mais ou menos, que pagava um garçom, os Estados Unidos estava criando emprego nenhum, né? Então, quer dizer, não, o que a gente está tratando é disso, né? Quanto mais imposto essa turma pagar, o dinheiro vai ser gerado aqui, né, com liberação de créditos para reforma de estradas, construção de portos, aeroportos, né, parte do trem, né, vai gerar emprego aqui no Brasil. Mas eu queria voltar aqui ao tema, né, da autonomia do Banco Central. Você acha realmente que o Banco Central está autônomo ou foi uma manobra para, caso já perdesse as eleições, a direita não tivesse uma manobra tão radical na economia e ficasse tentando controlar a política econômica do presidente Lula, como está acontecendo agora? Não, antes eu vou tentar responder aquela pergunta para o Valmic, se vai ser fácil para o PT aprovar essa reforma tributária. Fácil não é, nunca foi. Né? Agora, o que eu acho que pode acontecer é não ser aprovado tudo. Né? É se chegar a um consenso, como se os termos que se usam no Congresso, fatiar a reforma tributária. Então, vai fazendo por partes e vai aprovando os pedaços em que há consenso. Eu acho que essa talvez seja a maior possibilidade de ocorrer. Agora, a gente precisa levar em conta que o Lula tem uma grande capacidade de negociação, o Lula e o entorno dele, e o Centrão tem uma grande capacidade de aderência, né? Então, isso aí talvez leve a que tenha os votos suficientes para
para aprovar. Mas Plínio, você há de levar em conta também que os estados tiveram perdas consideráveis aí com relação, por exemplo, à competência, né? Que essa questão do ICMS aí agora, que inclusive levou a uma reforma econômica aqui, o governo federal anterior, sem citar nomes, promoveu um desarranjo, né? Em nome de uma coisa que se chamava baixar preços, mas um desarranjo que atingiu estados e municípios que são a base do Congresso. Então, a gente falar sobre tem a autonomia, né, também do Banco Central. E aí a gente tem uma questão que pode ser um elemento fundamental nessa discussão da reforma tributária, que é uma questão de competência e uma questão de distribuição das fatias, né? O André Lara Rezende, ele disse que por causa dessa dificuldade, ele disse que talvez o melhor fosse não tentar fazer a reforma agora. Agora, também se você deixa para depois, corre risco de não ter nada, né? Não é uma decisão fácil. É por isso que eu acho que uma das possibilidades é essa do chamado fatiamento, né? Aprovar o que for construção consenso de agora. consensos. E aprovar o que for consenso agora e tentando as outras questões depois, se o governo se fortalecer mais, né? Enfim. Eu acho que é uma questão a ver ainda, acho que não dá para ter uma visão clara do que pode acontecer, não. E sobre a autonomia do Banco Central, que você não falou, Plínio? Não, a autonomia do Banco Central, veja só, eu não acho que seja uma questão... Hoje eu vi um deputado, não lembro o nome dele, do PSB, que ele até está propondo uma questão razoável, né? Que esse mandato do presidente do Banco Central se encerrasse no dia 1º de maio, né? Que daria tempo do presidente que entrar, qualquer que seja ele, colocar uma pessoa que tenha mais ou menos uma visão. Eu acho que tem que ter um trabalho em conjunto, né? Porque você veja só, onde tem o Banco Central independente ou autônomo, o que seja, acontece que o presidente, o que é feito lá é muito transparente, né? O presidente do Banco Central regularmente vai no Congresso dar informações, explicar para a população o que está acontecendo, porque não é só a moeda que eles têm que controlar, eles têm que cuidar também do emprego, e que o Banco Central, a alta de taxa de juros não está ajudando nada nisso, e também alguma questão relativamente à economia, né? Então, a tarefa do Banco Central não é só estabelecer a taxa de juros, mas também garantir que o país tem emprego. Então, tem que haver uma certa sintonia, né, nessas questões, né? E é isso que talvez se consiga agora, depois dessa confusão, para ver a que pontos pode chegar. Agora, eu acho que tem também, né, que ser um instrumento que o governo possa ter alguma influência, né? Porque o que não pode é viver em choque, os dois vivem em choque. E o Neto lá colocado, né, o Campos Neto, é neto de ditador também, né? Quer dizer, não, ele é neto do Roberto Campos, né? Roberto Campos, que fez parte da ditadura, não? Ele foi ministro, se não me engano, não sei de qual. Exatamente, foi uma das piores economias também do Brasil naquela época, né? Que, quer dizer, concentrou e não dividiu. Então, quer dizer, totalmente ideológico, né? Colocado pelo Bolsonaro, pela turma que manteve o Bolsonaro no poder, né? Ou seja, já uma forma de, com o Centrão, evitar alguma mudança, né? Que viesse a tirá-los do poder economicamente se viesse a perder o cargo, né? Então, independente do meu modo de entender, não tem nada, foi colocado uma pessoa ideológica no poder, não sei se vocês concordam. Não, outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, é independente, mas independente de quem? De quem? Pronto. Né? Acho que essa é uma pergunta fundamental. Na verdade, querendo ou não, né, é um fato que ele é um sujeito do mercado e tem a cabeça do mercado. Né? E até a Mônica de Bolle diz que ele tem cabeça, que ele diz que ele sempre foi um tesoureiro de banco. Então a cabeça dele, mesmo como economista, segundo a Mônica de Bolle, é muito limitada. Né? Ele tem um pensamento muito limitado. Ela não usou esses termos, né? Porque ela é uma moça elegante, mas eu não sou tanto. Então, ele pode não dizer, não, eu não estou obedecendo o mercado, mas a cabeça dele é de mercado.
Então, ele faz de acordo com o que talvez ele imagine, mas está atendendo às expectativas do mercado. Aquilo que eu disse no começo, juro alto, mais dinheiro no bolso do rentista. E eu retorno a uma questão fundamental que você colocou aí, Plínio. Primeiro, independência de quem? Né? E onde há independência, há também responsabilidades com a economia do país. Né? Não é necessariamente uma independência de que eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Não. Há uma resposta ao país. Ele tem ali uma responsabilidade com o nível de emprego, tem uma responsabilidade com o nível de desenvolvimento econômico, tem uma responsabilidade com uma série de outras políticas econômicas. E uma corresponsabilidade. Né? E assim, não me parece ser somente uma questão de negociação de quem entra, de quem sai, de quem fica, de quem não é. Eu vi uma entrevista hoje do Campos Neto, onde ele dizia que todas as decisões eram definidas de forma técnica. Né? Nós sabemos que a técnica ela tem elementos, né, que podem levar um lado a um outro. Né? E essa técnica ela não é necessariamente imparcial. Né? Ela precisa estar coadunada com aquilo que a democracia definiu. Para onde é que vai o país? Vai para um campo mais liberal? Vai para um campo de superação de desigualdades sociais? Ele não pode ser independente do ponto de vista de metas. Eu sou o mercado e eu estou acima de tudo. Né? Então, aquilo que você disse, eu sou o tesoureiro, e se o Braz é tesoureiro, a gente acerta no final, né? Como diria a música. O problema é que essa linha de liberais assim que não se atualizou ainda, na cabeça deles, ou pelo menos eles dizem que você manter essa estabilidade favorece também, digamos, as pessoas que podem menos, né? Mas isso, a mim, não parece verdade. Agora, o que você observa, pelo menos na verbalização, primeiro que vários economistas, né, que antes tinham uma posição mais dura, hoje eles já, né, todos eles, ou pelo menos um segmento mais expressivo atualmente, já reconhecem que um país só cresce com menos desigualdade. Né? Se for muito desigual, o país não cresce. Né? Você pode ver que hoje aqueles discursos violentos contra o Bolsa Família, e mesmo nos discursos menos violentos, você quase não vê mais. Né? Você só vê agora, talvez, nem entre os bolsonaristas você mais vê um discurso desse. Então, nesse aspecto, eu acho que, se não há uma unanimidade, pelo menos há uma compreensão maior de que o país precisa crescer e, junto com o crescimento, ele precisa reduzir a pobreza e reduzir a desigualdade. Né? Eu acho que isso é mais ou menos assentado. Agora, vai encontrar diferença também em como fazer. Né? Isso eu acho que vai ter diferença. Então, eu acho que esse é o grande debate que a gente tem hoje, e não só no Brasil, né? No mundo. Né? Não sei se vocês viram o discurso do... Eu termino rápido, Luiz. O discurso do Biden, né, que ele fez para o Congresso americano, né, e ele falando do Medicare, né, que é um plano de saúde para as pessoas mais velhas, né, que é um plano de saúde mais barato, que atende as pessoas mais velhas, até os republicanos que eram contra se manifestaram ele a favor. Até o Biden brincou, que bom, então nós não temos mais divergência agora quanto a isso. Tal. Então, essa compreensão, pelo menos de forma aparente, como educação, né? Educação, hoje ninguém mais discute que o país precisa da educação para ser promovido, para ser um país mais desenvolvido, melhor, com menos desigualdade. Então, eu acho que essa discussão, ela ganhou, digamos assim, né? Pode não ser unânime, mas ela ganhou mais adeptos, felizmente. Eu sempre digo aqui também na questão da violência, sabe? Devido à nossa desigualdade social ser tão alta, né, do Ceará, um dos 6 países mais iguais do Brasil, né, se não me engano, 5º, 6º, a gente tem muita insegurança nas ruas. Então, você anda por alguns países, simples Portugal, vamos supor, que eu morei lá, você não via tanta polícia no meio da rua, mas também a desigualdade social não era tão grande, né? Você não tinha um desnível tão grande. Você também vai para Cuba, né, que eu tive lá 2 vezes, você tinha as pessoas ganhando pouco, mas com $40, digamos assim, a pessoa pelo menos conseguia ter o básico, saúde, educação.
E o brasileiro com salário mínimo ele não consegue nem pagar um aluguel direito e comer alguma coisa, né? Então, eu acho que também essa questão toda, né, que a mídia não trata, que nosso tema aqui também é essa parte da mídia, desigualdade social e os juros, tratar do foco, né? Porque se a gente tivesse desigualdade social menor, a gente tinha um país com mais desenvolvimento tecnológico, mais desenvolvimento da educação e também, acredito eu, que sinceramente teríamos menos violência. Aí eu pergunto, você que está na parte aí da mídia, todo tempo Jornal O Povo, as pautas, fugindo um pouco do tema, as pautas midiáticas, de cima a baixo, parece que é tudo igual, né? De onde é que vem essa pauta? Quem é que domina a agenda das pautas? Que uma aqui e acolá é mais fácil vir distorcer aqui no programa da gente, das mídias alternativas, porque quando fala da briga entre o Campos e o Lula, os dois presidentes do Brasil e do Banco Central, todo mundo repete a mesma coisa. Então tem poucas alterações de opiniões somente, né, que eu percebo isso, posso estar errado, eu queria ouvir isso você, né, sobre essa opinião. Não, se você pegar do povo, acho que você vai ter uma visão um pouco diferente, viu? Mas se você pegar, por exemplo, o editorial dos dois jornais do Estado de São Paulo e da Folha de São Paulo, que talvez sejam os dois principais jornais do país, eles têm uma posição muito parecida quanto a essa questão do Lula, Campos Neto, etc. Agora, o jornal ter uma opinião não é problema. O problema é se essa opinião contamina a parte A opinião informativa. é essencial, mas eu falo da pauta. Parece que você abre o jornal da Globo aqui, abre a Record, é a mesma pauta, né? Pois é, tem uma teoria, né, que hoje eu acho que essa teoria foi para o espaço com o surgimento de mídias sociais, tá, etc. Mas não tanto, né? Isso é chamado media setting, né, que a imprensa ela não determina o que acontece, mas determina a pauta, né, do que está acontecendo. Então, mas na verdade muita coisa assim, tem essa questão que você pode ver que às vezes parece que dá uma certa unanimidade. O governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, havia uma unanimidade, ou também houve praticamente uma unanimidade contra o governo Bolsonaro depois, né? Depois no princípio tinha aquela história, não, o Bolsonaro fala muita bobagem, mas a equipe econômica é beleza, é ótimo e vai dar tudo certo. Mas chegou um ponto hoje que você liga a televisão, tirando essas que são muito mais militantes que dá voz à extrema-direita, como o Jovem Pan, etc., os jornais eram muito críticos, né? Mas se você via a Globo News tinha uma linha, a CNN tinha outra. Então, o importante nessa questão da mídia é que você tenha a diversidade, né? E aí cada um interpreta mais ou menos como quer o que é mais importante. Como quer, não, de acordo com seus critérios, o que é mais importante. Sim, a diversidade. Agora, tem questões que são inescapáveis, né? Por exemplo, tem terremoto na Turquia, aquilo no outro dia vai ser manchete de todos os jornais, né? Prendem um cara. Reproduzindo a mesma coisa, né? Oi? Estou dizendo, sai todos, até os grupos de WhatsApp saem repetindo a mesma notícia 1000 vezes. Se é o Neymar faz uma coisa, sai todo mundo repetindo, se não sei o quê. Né? Isso aí eu acho que merece um estudo mais aprofundado. O que eu acho. Assim, eu não vejo a pauta econômica do país, sabe? A agenda simples, que é os grandes banqueiros, grandes coisas mundiais, ganham sempre, né? Aí entra a pergunta do Valmir: qual o papel dos bancos públicos, né, nessa relação aí? Para acabar com minhas perguntas, passar para o Edivaldo fazer a dele aí. Não, para responder essa do Valmir, o papel dos bancos públicos. Fica à vontade, Não, a dos bancos públicos é fundamental. Eles ajudam a regular, inclusive, essa questão do sistema bancário, né? Se você pegar, por exemplo, o papel da Caixa Econômica, da onde Valmir já deve estar aposentado, né? Mas trabalhou durante muito tempo, o papel da Caixa Econômica durante a pandemia, por exemplo, foi crucial, né? Para contribuir para que o Brasil saísse desse buraco imenso, né? Inclusive à custa da saúde e da vida de muitos funcionários. Qual banco privado teria capacidade de falar aquilo? E o Valmir se lembra muito bem de um período que a gente lutou muito contra isso no sindicato, lutamos ideologicamente, que eles chamavam os pobres, havia um hábito entre os banqueiros, inclusive dentro da direção da própria Caixa, de chamar os pobres de lixo bancário. E a gente dizia, isso não é lixo bancário, eles têm que ser bancarizados e podem, inclusive, ser lucrativos, como está demonstrando que são. Né? Que hoje todos os bancos correm atrás dessas pequenas contas.
Então, a gente estava Então, esse papel de regulatório e de contribuir com o desenvolvimento do país é crucial, tanto para o Banco do Brasil, Caixa Econômica, o BNDES e BNB. Eu acho que são fundamentais esses bancos e, felizmente, agora vai se parar, pelo menos nos próximos 4 anos, de falar em privatização desses bancos. Bem, eu acho que a gente já está quase na hora aí, né, Luiz? Já fechando o tempo, mas aí eu vou concordar com o Plínio. Era o que chamávamos de agenda setting, né? A imprensa, ela determina de alguma forma os assuntos. O que nós temos aqui, na verdade, às vezes é uma falta de variedade de posicionamento, né? E a forma igual de tratar muitas coisas, que nem sempre é assim. Estamos hoje assim, mas já tivemos embates grandes entre Estadão e Folha, né? Em momentos diferentes. Agora, Plínio, essencialmente, assim, o que eu quero colocar, além do prazer de revê-lo e de estar contigo, é essa questão do desafio fundamental, fugindo um pouco do assunto, do governo Lula. Ele elegeu alguns elementos aí, como combate à fome, tá? Como enfrentar algumas desigualdades, como retomar o crescimento econômico. Como é que você acha que esse governo vai conseguir implementar essa nova agenda nesses próximos 6 meses, digamos assim? Tendo esse combate tão forte ainda no Congresso, tendo esse combate ainda tão forte diante de uma situação de um país ainda um quanto dividido. Não, se eu soubesse como responder isso, eu não dizia para você, não. Eu vendia. Vendia caro. Mas eu acho assim... Você sabe, eu ia dizer que você tem informações em primeira mão aí, vamos fazer bombar o canal aqui, inscreva-se na TVH, gente, e assiste a programação semanal aí. Agora não, mas quando não existia redes sociais, era muito comum você encontrar amigos, pessoas na rua, o pessoal dizendo, sim, mas me diga aí aquilo que vocês nos escreveram, né? O Edivaldo deve ter passado por isso. O que mais que vocês sabem? Hoje acabou um pouco isso por causa das redes sociais, mas antes o pessoal sempre achava que a gente sabia mais do que escrevia, né? Sabia alguma coisa assim que, enfim. Deixa eu para o próximo artigo. Mas eu acho que vai ser uma batalha como sempre foi, Edivaldo, porque a gente pode até ver que por um motivo ou por outro, o Lula não teve nem aquela famosa lua de mel de 100 dias, né? Teve tentativa de terrorismo, tentativa de golpe, enfim. Mas eu acho que uma das coisas interessantes que o Lula está fazendo, por exemplo, é recuperar a imagem do Brasil em nível internacional. Isso ajuda muito. Você cria, digamos assim, um cinturão, né, de garantia do país, como você ter o respeito dos Estados Unidos, da União Europeia, da Alemanha, da França, né, e mesmo de países que hoje estão, digamos, em guerra, né, mas esses países ainda mantêm respeito ao Brasil, Rússia, China. China não está em guerra, né, mas foi muito maltratada durante o governo Bolsonaro. Então, acho que isso já dá como a gente pode até ver, que dá um prestígio para o país, que é um capital político importante, não é? O Brasil, felizmente, retorna, né, a essa agenda de fazer diplomacia, né, a chamada diplomacia soft, né, pela cultura, pelo diálogo, pelo entendimento, pelo respeito aos outros países, né, enfim. Então, só isso eu acho que já é um cinturão de proteção ao governo. Agora, as outras questões, eu acho que vai ter que ser discutido, e sempre é problemático no Brasil, porque desde que o governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, ou talvez antes, não, mas desde o governo do Fernando Henrique Cardoso, prevalece o que se chama de presidencialismo de coalizão, que você, de um jeito ou de outro, você precisa ter o apoio do Congresso, e às vezes leva a desvios, como foi o tal do mensalão, não sei o que, tá, etc.,
né? Leva a você a ter que entregar alguma coisa em troca desse apoio, né? E eu não vejo problema em você entregar, como o Lula está entregando, ministérios, tá, para ter apoio, porque não há outro jeito. O problema é você controlar para que não haja nenhum mal feito nesses ministérios. A gente já vê que já tem alguns problemas, né? Uma ministra do turismo supostamente envolvida com milícias, um outro ministro lá que tem alguns processos contra ele, enfim. São percalços que vai ter que ser enfrentados porque são indicações de partidos que pretendem fazer a base do governo desde que eles tenham algum benefício. E não tem outra forma de governar o país. A outra forma que foi tentada pelo Bolsonaro deu no que deu. Né? Ele praticamente entregou o governo do país ao Congresso por meio do orçamento secreto, né? E ficou lá atacando o Supremo, fazendo campanha eleitoral, mas quem governou efetivamente foi o Congresso Nacional, porque tinha dinheiro para liberar à vontade, fazendo o papel do executivo. Né? Então, eu não vejo outra saída a não ser governar assim. Agora, como é que você controla para não ter problemas nesse tipo de governo? É uma coisa bastante... O cara da Rádio CBN, o mediador lá, uma pergunta rapidamente em 30 segundos. Diga aqui lá. No governo local, né, o Elmano lançou uma proposta da sua reforma, né, mas eu achei assim meio contraditória. Como ele pede demissão de 10% dos funcionários terceirizados e outras coisas mais, e em contrapartida vai criar novas secretarias e novos cargos, né, ou novos cargos. Você não acha meio contraditório? Eu sinceramente, viu, pode parecer um paradoxo, viu? E é um paradoxo, mas eu costumo acompanhar mais a política nacional do que a política local. Agora, eu não sei se ele vai criar, porque o que acontece às vezes, quando o Lula aumentou o número de ministérios, segundo informam, e pessoas que entendem também confirmam essa informação, não se criam muito cargos, né? Porque se você divide o ministério, metade dos funcionários vai para um, ou proporcionalmente vai para outro, cria lá um outro cargo, enfim. Então, não é isso que atrapalha uma administração, né? Se é que foi feito isso, e não é isso que encarece uma administração. E, segundo consta, ele fez isso para poder alinhar, né, com os ministérios, com as secretarias, né, para ter um tipo de complementação, né? Ele criou uma secretaria equivalente ao ministério para poder melhorar. Eu fiz essa pergunta porque o senso comum está dizendo que ele está demitindo, vai demitir os cidadãos terceirizados e tudo, e vai aumentar o cabide de emprego para comportar aqueles que o elegeram, né? E a gente precisaria ver, né? Se acontecer isso, de fato, não é absolutamente incorreto, né? Absolutamente. Mas isso aí, me permita, eu não fui perguntado, eu sou aqui entrevistador, não entrevistado, mas, assim, primeiro, criação de cargos se dá por lei, e não foi o caso da reforma administrativa, né? Há uma criação de secretarias, desmembrando, inclusive, que mantém o recurso dentro da Casa Civil. Ou seja, eles têm um orçamento que está previsto já no orçamento anterior. E esse senso comum, às vezes, é aquele senso comum um pouco esdrúxulo do que aumentou o número de secretarias, aumentou o número de vagas. Não é necessariamente assim, né? Há uma reacomodação de cargos, como o próprio Plínio falou, e aí eu não estou fazendo a defesa, mas eu acho que a gente tem que ser justo com aquilo que acontece, né? Há uma redistribuição de cargos que já existiam, né? E eu acho que nessa situação, o que me chama a atenção, às vezes, é a gente perder o conceito de que a máquina estatal ela precisava ser refeita desse ponto de vista. Por exemplo, nós tivemos secretarias que são importantes, que precisavam ser reconstruídas para esse realinhamento, e eu defendo isso, né? Por exemplo, igualdade racial, essa questão da juventude, a questão da mulher. O Brasil precisa voltar a discutir isso. O Brasil precisa voltar a discutir, a ter políticas direcionadas para esse público. Então, Edivaldo, suas considerações finais, agradecer a todos e a todos que passaram por aqui, inscreveram-se, né, que estão pela TVT, Mova-se,
Barão de Tararé e outros canais mais compartilhados. Edivaldo, obrigado. Obrigado, Plínio, pelo aceite também. Eu que agradeço. O Edivaldo vai falar as considerações finais, depois você fala e eu fiz o programa. Obrigado. Agradecer ao Plínio, dizer um prazer enorme que é reencontrá-lo mesmo virtualmente. Esperamos nos encontrar pessoalmente rápido por aí, mas dizer que é um profissional que eu tenho um respeito enorme pela história pessoal, pela história política e pela história no jornalismo cearense e brasileiro. Prazer, Plínio. Grande abraço, irmão. Plínio, contigo a palavra. Eu quero agradecer também o Edivaldo. De fato, fazia tempo que eu não via. Trabalhamos juntos na redação do Povo bastante tempo. O Luiz me mandou uma foto dele de barba, como ele está aí agora. Falou: você conhece o Edivaldo? Eu desconheço, mas não estou. O Edivaldo Filho trabalhou no jornal, mas não é essa pessoa. Ele mandou a foto do Edivaldo. O Edivaldo sem barba. Eu falei: não, é o Edivaldo mesmo que eu conheci na redação. Foi bom vê-lo. E eu quero agradecer também a você, Luiz, pelo convite. Foi bastante bom conversar com vocês. Mandar um abraço para o Valmir que está vendo a gente, foi um companheiro de lutas. E um abraço a todo mundo que acompanha a gente até agora, que vai ver, né? Porque eu acho que vai ficar à disposição. Vai ficar à disposição. O vídeo vai ficar à disposição. Um grande abraço, agradeço mais uma vez a vocês. Obrigado a todos e a todas. Né, e assistam CBN, o Plínio está sempre às segundas e às quartas, não é isso, Plínio, lá? Isso. A partir das 4 horas até as 5 horas. Então, gente, fica aí o programa, compartilhe, comentem à vontade. Obrigado a todos e a todas e voltem sempre. Tchau, tchau. E ótima quinta e sexta-feira. Tchau. Bom carnaval também, se cuidem. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil.